Boa tarde, amados irmãos, amadas irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, os meus familiares, todos vocês que estão aqui. Estamos aqui para a gente continuar a nossa leitura da Palavra de Deus, a Bíblia. E sempre encorajando e já agradecendo, porque eu vi que graças ao Senhor assim, aumentou bastante o número de pessoas que estão inscritas e que até têm acessado os vídeos. Nossa, eu fiquei tão feliz outro dia. E Deus também com certeza ficou feliz com isso. Eu continuo encorajando vocês ainda, quem não é inscrito, a se inscrever. E quem já é inscrito, continua nos ajudando a divulgar. Quanto mais a gente tiver pessoas acessando a palavra, mais elas conhecerão a Deus. Porque o que fala de Deus é a palavra dele. Tudo bem? E como a gente diz aqui, a gente só lê a pura palavra de Deus, né? A tradução que a gente tem na mão é João Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada. Tudo bem? Vamos lá para ler agora o Novo Testamento, João 11. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Maria e Marta, com Marta e Maria, para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao teu encontro. Maria, porém, ficou sentada na casa. Disse, pois, Marta ao Senhor Jesus: se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus nos concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus, que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Mas então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo
era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão, presente para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés, as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote, naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação? Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote, naquele ano profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir um só corpo, em um só corpo, os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha, ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos naquela região subiram para Jerusalém, antes da Páscoa, para se purificarem. Lá procuravam Jesus, estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem. Amém? Louvado seja o Senhor.